mas eles fazem muito sentido. O hormônio liberador, o estimulador das gonadotrofinas estimula a liberação de quem? Das gonadotrofinas. E as gonadotrofinas fazem o quê? Estimulam as gônadas. Então o LH e o FSH, esse sim, a gente dosa em exame, a gente usa eles muito. Eles vão dizer de forma mais confiável, mais direta, para fins de exame laboratorial, se esse relógio, se esse circuito superior está funcionando. Eles vão, geralmente, um tipo de distúrbio vai ter eles mais baixos ou mais altos, outro tipo de distúrbio vai ter eles normais. Então eles são um ponto inicial para a gente entender o que está acontecendo. Será que essa pessoa, o testículo dela que falhou, ou é o corpo que não está secretando os estimulantes superiores, ou o corpo está secretando tantos estimulantes, tanta gonadotrofina, e mesmo assim não está funcionando? Aí que a gente começa a ter pistas. E esses hormônios, eles têm interface, como eu falei, o hipotálamo tem muita interface, a hipófise tem muitas interfaces hormonais, tá? O hipotálamo hormonal e neurológico, a hipófise também, mas muita interface hormonal com ela mesma e com o resto do corpo. Então a hipófise, por exemplo, é onde se faz a prolactina, é onde se faz o GH. Esse pessoal todo interage entre si. Então, às vezes um problema em uma parte da hipófise pode gerar problema na secreção hormonal. Esses problemas de nível em níveis graves são mais raros. A gente tem até tumores de hipófise causando problemas de testosterona. E o médico precisa saber se esse aqui é um paciente que eu vou investigar isso ou nem vou. Eu vou criar toda essa linha de investigação mais complicada, mais cara, que é mais estressante para o paciente. Pode envolver ressonância de crânio com contraste ou não. Isso você consegue numa conversa, pegando o histórico, e numa batida de olho ali no exame, conhecendo o funcionamento desses precursores, desses estimulantes das gonadotrofinas, que são o primeiro centro de comando hormonal. Esse centro de comando vai estimular as adrenais e o testículo. E o testículo, ele tem um grupo de células que chama células de Sertoli, que são células de fertilidade, que respondem ao FSH, e as células de Leydig, que respondem ao LH. Mas geralmente avaliar os dois exames é importante em qualquer caso, porque eles costumam andar juntos. Então o problema de testosterona, apesar da célula que faz testosterona, que é a de Leydig, responder ao LH, normalmente o FSH também sofre alterações quando tem problemas ali, porque o lugar que secreta eles é praticamente o mesmo. Então eles acabam sendo secretados de forma íntima e são prejudicados juntos também quando são prejudicados. E aí essa secreção é o que dá início ao que a gente chama do eixo hormonal, o famoso eixo hormonal. O eixo hormonal, ele é um dos temas de maior debate, que eu recebo perguntas no Instagram, de conversa até entre pessoas que usam, não deveriam, mas usam de forma clandestina, nas academias. Eu aprendi esse termo na academia, quando eu tinha 15 anos, o pessoal falava muito disso, o eixo hormonal. E esse é o início do eixo hormonal. Só que eu não gosto de pensar no eixo hormonal como um eixo. O eixo hormonal, ele é um circuito. Porque esses hormônios estimulam o testículo e o testículo, por sua vez, responde. Responde o quê? Fazendo o que ele tem que fazer, eu espero, né? Espero que ele faça testosterona. Responde fazendo outros hormônios sinalizadores retrógrados. Então, um deles é a inibina, que ele vai para a circulação e vai voltar aqui para o hipotálamo, para a hipófise e falar: fiz o que você mandou. Pode diminuir aí o seu comando, não precisa falar de novo o que eu estou fazendo. E isso faz com que o corpo se autorregule. A própria testosterona também já faz isso. O estradiol, que é convertido por parte da testosterona, muito do estradiol é feito no testículo proveniente da testosterona, convertida por uma enzima chamada aromatase. Ele é liberado no sangue e também faz isso. Ele bloqueia, ele inibe ali esse circuito. Não pode inibir demais, mas também não pode de menos. O corpo regula muito a autoprodução hormonal, justamente porque os hormônios são muito poderosos. Se você deixa o corpo secretando hormônio, ou a pessoa vai ter alguma doença, ou ela vai criar uma resistência àquele próprio hormônio e ele vai parar de fazer efeito. Normalmente esse é um dos dois caminhos. Então é um processo autorregulado, é um circuito, e por isso eu não gosto de chamar o eixo hormonal de eixo, chamo de circuito. Esse processo, então, do LH, FSH até os testículos, também as adrenais, ativando células de Leydig no testículo, fazendo a produção de precursores hormonais nas adrenais ou também no testículo.
e fazendo com que então a testosterona seja produzida. Esses outros hormônios também que eu falei, esses fatores de sinalização retrógrada, depois tudo isso volta para a corrente sanguínea, sinaliza para o hipotálamo e para a hipófise. E esse conjunto se repete, forma o nosso circuito de produção hormonal, que é o que supostamente deveria funcionar sempre, né, dessa forma, mas infelizmente acontecem problemas, às vezes na juventude, às vezes na puberdade, às vezes na vida adulta. Com o envelhecimento é mais comum isso acontecer, quanto mais velho a gente fica, mais o nosso corpo falha, a gente tem uma falência orgânica geral, uma perda de função, e essa função não escapa, tá? Então, quanto mais velho a pessoa fica, mais maior a chance de uma desregulação desse circuito. Mas de qualquer forma, você conhecendo ele, fica muito mais fácil de distinguir onde está o problema, qual tipo desse problema, como ele poderia ser tratado. E talvez o primeiro passo para qualquer pessoa que quer entender sobre hormônios é entender como funciona esse circuito, tá?